Oi, tudo bem? Werner do Lab VW aqui. Hoje eu estou aqui, próximo à Prefeitura de Brusque, da Praça do Sesc Centenário, no Majestic Executive Center, onde a gente tem a nossa unidade Prime. O prédio conta com estacionamento e a gente, logo no hall do prédio, é que o laboratório se encontra. A gente está aqui na nossa unidade Prime, Lab VW Prime. Hoje o André e a Stephanie estão chegando aqui, o Dr. Neto Gaia também. O Dr. Neto está acompanhando os exames deles e a gente vai hoje fazer uma discussão rápida, um bate-papo rápido sobre como foram os resultados deles antes e depois das provas que eles já fizeram até então. Então, enquanto a gente está esperando eles, se vocês quiserem conhecer a unidade. Então, aqui a gente tem uma nossa recepção aqui, né? A pessoa só tira a senha, bem simples, né? Um espaço bem confortável. Guarda a senha aqui, ou com horário agendado, né? Então é bem bacana, o nome da pessoa já aparece direto na televisão, né? A fila funciona normalmente, né? E aí a gente vem para uma área de cadastro. Que é uma área bem privativa, né? Bem aconchegante também. As meninas estão todas aí, prontas para receber vocês. Neta aqui trabalhando, arrumando algumas coisas na sala de coleta ginecológica. E aqui a gente tem uma coleta bem confortável. Ó, senta, todas as cadeiras são reclináveis. Então, deita bastante, dá pra tirar um soninho aqui se quiser. E depois de você coletar, aí você ainda tem uma área de desjejum aqui, bem bacana. Está tudo preparado aqui para receber o André, a Stephanie e o Dr. Neto. A gente vai fazer as filmagens aqui. Então a gente tem aqui um cafezinho, né, com os produtos da Carolitos, um cafezinho aqui na máquina para sair na hora. Então, tudo para ter um desjejum bem confortável e depois você já pode, né, seguir direto para o seu dia, né, de trabalho ou de estudo, seja qual for a sua ocupação. Ó, o Dr. Neto já está aí com a gente, né? Chegou aqui, tá conhecendo a unidade pela primeira vez. Eu vou passar para ele o tour. Vocês já fizeram o tour, mas eu vou passar para ele só para ele conhecer. O Dr. Neto está aí com uma parte de saúde e performance bem bacana. Se quiser falar alguma coisa, Neto, fica bom. Prazer estar aqui pela primeira vez, conhecendo a estrutura. A estrutura é muito bonita, muito bela, bem acabado. E é um prazer estar aqui na presença de vocês. Vamos lá, vamos dar uma volta aí. Vamos lá. Ali que vem num kitzinho. E aí tem um cafezinho aqui de máquina ainda. Ó, acho que alguém chegou. Oh. Tá aí o homem. Chegou o homem. A fera. Ó, tô apresentando pro Neto. Beleza? Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo? Chique, então tá. Cara, tem que estar... Agora, quando tá todo suado, não conta, bastante, né? pessoal. Fizemos aqui os exames, né? Fizemos o teste também. Porém, o exame por exame, a gente sem ter uma interpretação, é a mesma coisa que nada, né? Então, a gente fez aqui o exame onde a gente confia, Laboratório VW, né? E agora a gente vai ter aí uma interpretação do médico do Neto, pra gente entender o que dá pra gente ajustar, o que dá pra gente melhorar, né? Eu e o André até ambos viemos também de algumas lesões, o que aqui a gente pode estar melhorando pra estar acelerando essa recuperação. Então, vamos entender um pouquinho, né? Perfeito. O que eu acho legal, assim, que quando a gente está falando de performance, né, a gente não está olhando para o valor de referência exatamente. Sim. Assim, né? A gente está olhando para a otimização de tudo, né? Então, o valor de referência, sim, é uma referência, sim, né? Exato. Mas você está olhando para a performance, o que você pode otimizar em todo sentido, né? Porque, como vocês vão competir no Mundial, né? Tudo faz diferença. Qualquer pequeno ajuste, né, pode estar melhorando. Não são coisas para você ganhar, né, tipo, sei lá, 5 minutos, né, mas aquele ajuste que te dá o conforto para você ganhar segundos é o que faz diferença depois no tudo, né?
É ajuste fino agora, né? Mais parte de detalhe mesmo. Eu acho que é importante a gente falar, né, que a gente comparar os exames com uma pessoa normal, a gente tem que ter uma interpretação diferente para atletas, né? Porque a inflamação é maior, o nível de gasto é maior, as respostas são maiores. Então, muitas vezes a gente precisa realmente de um médico para poder interpretar da maneira correta um atleta, né? Exatamente. É interessante essa relação que a gente fez de exames pré-prova. O ideal seria ser durante a prova, mas durante a prova fica bem difícil de realizar os exames, né? Os atletas estão focados ali em realizar a prova. Então a gente fez logo após a prova e depois 48 horas depois, né? O que um exame pré-prova vai nos mostrar, né? Como é que está o basal do meu paciente, da performance dele, em relação a eletrólitos, em relação a ferro, em relação ao oxigênio, está tudo adequado para que ele tenha uma boa prova. O exame durante a prova ou logo após a prova mostra o estresse que ele está tendo, né? Como é que o corpo dele está performando. Se a glicose que estava no corpo dele está sendo utilizada, se ele está precisando de pegar do glicogênio, que é uma reserva, né? Em relação ao ferro também, se o ferro sérico que está circulando no sangue é o suficiente, ou se está tendo que pegar da ferritina, que é a reserva de ferro que a gente tem no corpo, e assim vai. E logo os exames de 48 horas depois, eles vão mostrar como que o corpo reage às inflamações que o exercício físico intenso provocou. Como é que o teu corpo se recupera, porque ao momento que a gente faz exercício físico, a gente sabe hoje muito bem, né, que existem lesões, microlesões, né, tanto muscular quanto tendões, ligamentos e tudo mais. Então essa recuperação é interessante saber, para ver se o corpo ele recupera muito bem, como que ele recupera e em quanto tempo ele recupera, né? E com base nos exames do André e da Stephanie, a gente visualizou pré-prova que os dois estavam preparadíssimos, o basal deles eram muito bons, né? Em conversa com o André que apenas a vitamina C dele estava baixo e a plaqueta dele tem um déficit também, está em plaquetopenia. A variabilidade aqui do laboratório é até 140 mil aceitável, dele está em 117, é uma leve plaquetopenia, mas o que eu gostaria de fazer, né, repetir assim possível esses exames, a gente ver se é o basal dele mesmo, se ele vem de anos já tendo isso, ou se foi pré-prova. E a vitamina C, é interessante falar que o André, logo após a prova, não logo após, mas umas 2 semanas depois, ele acabou lesionando, né, torceu o pé. Foi durante a prova? Não, foi depois. Foi depois, né? Acabou lesionando o pé. E já faz quanto tempo, André? Hoje é terça? Quarta? 2 semanas hoje. Faz 2 semanas, né? E agora que tá ficando legal, né? Tô dando uma... ainda não tá 100%, não tá 100%, né? Mas já tem grande parte do movimento, da mobilidade do movimento, então tô conseguindo correr, tô conseguindo fazer os movimentos tranquilo de planilha dos nossos treinos, mas 100% ainda não tá, né? Não tá. Mas vem melhorando diariamente. E é isso que eu estava te explicando antes da gente começar a conversar, né? A vitamina C baixa é um problema porque a vitamina C, além de antioxidante, ajudar na absorção do ferro, né? Ela também é um precursor da síntese do colágeno. E o colágeno para músculo, para fáscia, para tendão, para ligamento, é muito interessante. Então, se ela está em baixa, quando tens uma lesão, a lesão demora muito mais para se recuperar, porque ela está baixa. Se ela tivesse uma faixa normal ou até mesmo alta, ela ajudaria esse processo de recuperação, entende? Entendi. E isso é um plano que eu e o Werner a gente estava tendo aqui de fazer essas reposições. Tá? E da Stephanie, né, o Werner aqui com o laboratório VW já tinha realizado o teste genético. É impressionante o teste genético dela, né? A genética fala por si só. Ele comenta que é uma boa genética, tem boa performance física. Ela precisa se esforçar menos para ter mais resultados, diferente um pouco do André. O André tem que usar bastante a cabeça. A Stephanie não precisa tanto disso, né? E isso reflete os exames dela, tanto os pré, quanto os intra e quanto os pós-prova. Todos estão excelentes. Pequenas variações ali em relação ao ferro. Mas lembrando que ela é mulher, então existe a questão da menstruação, perde bastante sangue, então o ferro geralmente é um pouco mais baixo. Hoje não vejo necessidade de estar repondo algo em ti, né? Por enquanto,
Mas claro que a gente vai refazer os testes, ver como é que o corpo está respondendo, e até a prova a gente vai fazer bastante acompanhamento, né? E qualquer variabilidade, qualquer diferençazinha, a gente vai estar ajudando essa performance, porque como o Werner falou no começo do vídeo, qualquer variabilidade, qualquer diferençazinha são segundos. Só que segundos no Hilux a gente sabe, eu pratico, o Werner pratica e os dois performam. A gente sabe que segundos no Hilux são muito importantes. E hoje... Desculpa. Não. E hoje eu e o André, a gente não tá suplementando nada. Tipo, e a gente sabe que a alta performance, até pessoas que não buscam alta performance já suplementa, né? E a gente sabe também que hoje nem no básico da creatina. A gente já tentou assim, ó. A gente fala assim, pela milésima vez eu vou começar a creatina. A creatina é tomada 2 dias, a gente esquece. Então hoje realmente a gente não toma nada. Tem que deixar na frente da porta. Então multivitamínico, vai sair, nada. lembra que ela tá ali. E hoje a gente sabe que na alimentação dificilmente o corpo vai conseguir absorver tudo que precisa, né? Mesmo. Eu também faço muito jejum, então é o básico. Mas também a gente não quer por conta começar, né? Tipo, vamos tomar multivitamínico, mas às vezes eu preciso de uma vitamina a mais do que uma outra. Então a gente também esperando por esse momento aqui, pra gente entender os exames e ver, tá, agora vamos começar a suplementar, né? Pensando colocar um foco no mundial, porque senão a gente, pela milésima vez, vai começar e não vai dar sequência. Exato. Tipo assim, eu acredito que eles já saibam disso, né? Eu mais ou menos sei. Né? Mas explica um pouco, porque a gente tá falando de ferro, né? Sim. E aí, tipo, normalmente o pessoal pensa, quando vai fazer exercício, pensa muito em quem? Consumo de glicose, pensa no lactato. Sim. E aí as pessoas não entendem muito, esse ferro, por que o ferro é tão importante, né? Exatamente. É bem bacana de falar um pouco disso para quem está assistindo a gente, né? Exatamente. O ferro é o que é o precursor da hemoglobina, né? E a hemoglobina por si só é o que carrega o oxigênio para os tecidos. Como é que isso funciona? O ferro cria a hemoglobina, falando de uma forma chula, a hemoglobina vai até os pulmões, carrega o oxigênio até os tecidos. O que é essa importância? Os tecidos precisam de energia. Energia é oxigênio. Se o teu ferro está baixo, não cria-se a hemoglobina. Se a hemoglobina não é criada, não tem esse carregamento do oxigênio para os tecidos. Se não tem oxigênio circulante nos tecidos, a pessoa não performa. Fica com aquele desgaste, fica com aquela fadiga, fica com o ardume, né, nos músculos e tudo mais. Uma explicação bem básica, super básica pra gente. Mas meu Deus, muda tudo para quem está querendo saber, né, um pouquinho mais sobre como pode performar melhor, né? Até para quem não performa, né? Até para o público simples, isso faz total diferença. Eu acho que é até legal a gente falar sobre, né, que a gente fala em lactato, glicose, mas na linguagem tradicional a gente está falando de carboidrato e barra o jejum, né? Então a gente treina em jejum em alguns treinos que são de baixa intensidade, justamente para acostumar o corpo a fazer queima de gordura. Sim. Mas por que a gente mede o lactato? Acho que é importante tu falar sobre isso para as pessoas entenderem também por que a gente está fazendo esse teste. Né? O lactato, então, o Werner já explicou bastante, ele é um marcador de intensidade. Ele é um produto, né? Quando o corpo ele começa a ter uma alta demanda metabólica, ele começa a criar esse produto, né? Que é o lactato. Significa, então, que em exercícios muito intensos, como a gente já comentou, que é o sled, o wall balls, ele vai aumentar em decorrência dessa intensidade. É um programa metabólico, assim. O lactato não é um vilão, né? A gente já comentou também. Ele vai se tornar um vilão quando o corpo produz mais do que quanto ele consegue absorver. Inclusive, o lactato é utilizado como energia, de certa forma, né? Então, aqui os exames do André mostraram, né? O pré, o intra, aí o lactato a gente conseguiu medir durante a prova e o pós também. O pré-prova do André estava em 1,8, né? Que é o basal. Um pouco... Nesse aqui, né? Depois a gente fez aquele outro, mas tudo bem. Isso, exato. Estava dentro dos parâmetros. Durante a prova, aumentou, né, Werner? Foi para 4,8, né? 9. Então é que esses aqui foram feitos... A gente não teve... esse aqui foi do teste 1. Tá, aí é isso mesmo. No teste 2, a gente fez pré, intra e pós-prova. Tá. Né? Isso. No dia. Teste 1, a gente fez um pré, na verdade um dia antes, né? E que é esse primeiro aqui. Sim. E depois só fez um pós, né? Sim. Pós-prova. Tá? A gente não teve um intra. Tá?
né? E a gente repetiu 2 dias depois também, né? Mas essa que é um pouco da diferença, assim, né? Esses exames pré e pós-prova, então, logo após o de 48 horas, eles demonstram bem como é que o lactato funciona. Pré-prova, o basal dele estava em 1,8, aceitável. Logo após prova, estava em 4, e depois, 48 horas, abaixou para 2. Isso é o esperado. Antes da prova, normal. Em relação a quando acontece a prova, ele vai se elevar, porque existiu muita intensidade tua, e logo após a prova, 48 horas depois, ele começa a baixar, começa a voltar ao normal. Porque o corpo ele vai começando a consumir aquele lactato que foi produzido. Entendeu? E também a gente realizou os 3 de lactato durante a prova, daí logo antes de iniciar a prova, durante e após, né? E aí teve uma variabilidade maior, né, velho? E também demonstrando porque ao longo da prova esse lactato vai aumentando e após vai diminuindo. Foi bem isso mesmo, assim. A gente estava até avaliando, assim, que a primeira vez que a gente fez o pré-prova, a segunda vez que a gente fez o pré-prova, a gente teve um erro de design ali, do nosso ensaio ali, né, vamos dizer assim, que a gente deixou o André se aquecer antes, né? Exato. Aí o lactato dele já aumentou, então ficou em 9,6, depois no intra-prova ficou 9,6 de novo, e depois no pós foi para 8,3, né? Então já demonstrando já uma tendência de queda, né? Que foi tudo exatamente pós, né? Então o André estava lá esbaforido ainda. Sim. E aí a gente coletou o pós-prova, né? O que eu achei bem interessante, na verdade, isso é curioso, né, na verdade, aí eu estou falando por mim mesmo, né, que o André, a gente fez a glicose dele pré-prova, nesse teste 1, né, Sim. E estava tudo certo, estava ali, estava 90 sempre, depois a gente pode ver certinho, mas aí no pós-prova, a gente demorou um pouquinho para coletar, e aí ele já tinha comido um açaí e a glicose dele ainda deu 70, né? Ou seja, ele estava realmente assim, usando todo o estoque que ele tem. Assim, foi o que ele fez sozinho também, né? Foi o que ele fez sozinho, já mudou o estilo. Mas é uma das coisas que a gente fez do primeiro teste para o segundo. Assim, eu aumentei a dosagem de carboidrato no segundo. Como é que foi? No segundo, ali na questão de 1h30 entre pré-prova, prova e pós-prova, foi um consumo mais ou menos de umas 180 gramas de carboidrato. Na primeira prova não tinha acontecido isso? Não, na primeira prova eu devo ter usado no máximo 100. Então usei bem menos. Sim. Então eu já fiz o teste na segunda prova como é que eu ia me comportar e agir aumentando a dose de carboidrato. Né? Porque eu sei que para mim eu tenho uma alta demanda de carboidrato. Sim. Principalmente durante o intratreino. Eu fui em jejum. E tu vê que pós-prova também teve uma demanda alta, porque mesmo comendo açaí, que o corpo foi, continua. Porque o que é a glicose? A glicose é aquela circulante, é a que está no momento ali. Sim. O glicogênio é o que está estocado, armazenado no fígado, né? Durante a prova, se tua glicose ela se acaba, o fígado começa a quebrar para pegar esse glicogênio e levar para a corrente sanguínea para tu ter energia. Mas no teu caso, por exemplo, tu usou glicose, provavelmente durante a prova tu usou o glicogênio também, que se tornou glicose, mas pós-prova tu estava comendo o açaí e mesmo assim aquela glicose que estava entrando ali já estava sendo consumida. Já estava sendo consumida. Então a demanda de carboidrato, de glicogênio é grande, né? Tanto que eu noto que nas minhas dietas quando eu aumento o carboidrato eu emagreço. Emagrece. Eu não fico caso, né, velho? Jamais. Eu olhei o carboidrato e engordei. E olha, cara, eu sinto muita fome de doce, então já tem relacionamento. Dizem que tem relacionamento com quando eu como pouco carboidrato. Sim. A demanda do doce. Mas meu teste genético apresenta que eu sou meio formiga também. Formiga? E a Stephanie é um caso à parte, né, velho? Porque tem todo o teste genético já falando a favor em relação à genética dela, mas ela também é uma pessoa que faz as provas em jejum, que não é recomendado para esse tipo de prova, né? Na verdade, para qualquer tipo de prova, o ideal é se alimentar bem. E mesmo assim, ela performa muito bem, né? Casando com o que o teste genético que a LabVW fez nos mostra. No único momento assim, que eu vi o que é competir comendo foi no ciclo de maratona. Né? Porque ali realmente coloquei mais uma refeição, então eu comia 2 vezes no dia e eu corria muito bem sem fazer força.
Fiz lá um treinão de 33 quilômetros, no pace ali 4,30, e eu falei, gente, isso que é treinar comendo. Porém, eu falo, mulher, né, principalmente, a gente fica ali numa balança entre performar e estar uma estética legal. Então, eu prefiro estar... Como tu, lógico, eu não sou a pessoa indicada para fazer isso, mas como tu se sente, por exemplo, se comer, por exemplo, bem na noite anteriores, né? Eu me sinto com mais energia, olhando em pace e relógio, eu vejo que eu tô mais rápida, mas eu me sinto, só que eu me sinto pesada. Tipo assim, talvez eu acho que é a minha cabeça não tô legal. Eu prefiro estar me sentindo mais leve, prefiro estar em jejum. Eu pergunto se porque eu sou bem parecido assim, nesse sentido, né? Eu, quando vou treinar de manhã cedo, eu tô sempre em jejum, assim, né? Eu não consigo imediatamente, depois de comer, já sair pulando, fazendo tudo. Eu fico meio pesado, né? Pesado, assim, né? Eu acho que é um sentimento parecido. Aí, mas eu sempre faço uma boa refeição na noite anterior, assim, né? Por exemplo, eu não faço um lanche à noite, eu literalmente não janto, como se fosse um almoço 2. No meu caso, lá no almoço foi minha última refeição, né? Realmente, se eu jantar, é o que eu falo, que eu acordo assim, me sentindo pesado. Mas no ciclo maratona eu fiz isso e foi muito bom. Tá bom. Mas não é o que eu tô fazendo agora. Foi uma experimentação, com certeza. Mas, como médico, eu indicaria fazer alimentação pré-prova, tá? Que nem o André vem fazendo. Que seja um gel, né? Exato. Só que acontece que no Hyrox, a gente sempre acaba competindo à tarde, o misto, né? Então, nesse último lá no Rio de Janeiro, no primeiro, né? Sim. Nós fomos no Rio de Janeiro, como era tarde, eu já tava desde o dia anterior sem comer. Aí no fim, nem foi café, que eu ia ficar em jejum. Só que daí era ali meio 11 horas por aí, né? A gente almoçou ali. Aí a gente almoçou, na verdade almoçamos, né? Era pão com ovo, tinha. Mas aí eu comi. Porque daí realmente fiquei com medo de faltar energia, porque dá muito tempo, né? Foi quantas horas mais ou menos pré-prova? Não lembro, que hora que a gente olhou. Umas 3 horas. Ah, bom. Não, porque se for muito perto, daí pra mim não tem como. Ainda mais acostumado em jejum, ideal né? Pelo menos 2 horas. Eu falo, tem gente que fala 1h30, mas 2 horas é ideal pra digerir e já ter a glicose na corrente sanguínea. E eu não consigo consumir o carbogel. Algo leve, com certeza. Que algo que eu queria tentar era o carbogel, tanto que no último simulado eu tava com carbogel no bolso, mas eu não consigo. E olha que eu falei. O André falava, toma, mas não me desce. Tanto que na minha maratona também, o relógio já dava ali sinal pra tomar e eu já embrulhava o estômago. Eletrólito, que tem um carboidratozinho junto ali. Talvez se eu encontrar um sabor neutro. Agora, só aquela coisa doce ali, pra mim, já não embrulha o estômago. Sim. Então, ali no simulado, eu não consumi nada também. Vamos trabalhar um pouquinho. Eu acho que vamos ter que trabalhar nisso, porque... Boa sorte pra você. Vai fazer diferença. Porque eu já tentei... Eu já esgotei a minha lábia, eu já não sei mais o que. Eu acho que é assim, ó. A chance da vida de vocês é o mundial. Então, se tu fazer isso diferente, foi o que a gente comentou. Pouquinha coisa faz diferença. 10 segundos faz diferença. Imagina que 10 segundos, a diferença que tu precisa é de estar bem alimentada ou não estar bem alimentada. Ou ingerir um carbo ou não ingerir. Ou ingerir um eletrólito ou não ingerir. Isso vai fazer diferença a longo prazo. Às vezes isso aí, nesse período de treino, que teoricamente tem... Se você não fizer isso durante o treino, não vai fazer lá durante a prova, né? Mas o problema é esse, fazer na hora da prova, ok, eu faço o que tem que fazer, mas tem que ser testado tudo antes. Agora, sabe? Tem a questão de sabores, que tu disse que se incomoda com sabor, muito doce, vai testando agora. O período de teste é agora, né, André? O André vem testando. A primeira prova ele fez com um carro mais baixo, a segunda prova ele fez com um carro mais alto. Já tem essa diferença, né, André? Vou testar em São Paulo agora, né? Daqui 2 semanas nós estamos em São Paulo. Vai testar em São Paulo, tem que testar em São Paulo. Um pouco antes, Isso, é isso que eu quis dizer, assim. Sim. Ao longo do teu período de treino, né? Assim, né? Porque antes da prova, tipo, se você não está acostumado, você não vai comer. Tipo, é isso. A gente é acostumado na prova de corrida, né? Mas porque para realmente se ir adaptando o corpo àquela mudança, né? E tipo, e fala um pouco pra gente, assim, o André até fez esse comentário no começo de atleta que está treinando para performance mesmo, ele é bem mais inflamado, ele tem sempre os marcadores estão diferentes, né? É como às vezes em alguns casos até como se estivesse meio doente, assim, né? Doente não, mas é mais patológico, assim, vamos dizer, né? E pro atleta comum, assim, do dia a dia, tipo, sei lá,
Se for um atleta que treina todos os dias, com certeza também vai ter algumas alterações em exames. Se PK vai estar aumentado, porque tem essa quebra de músculo, né? As microlesões. Que a gente também quer, né? Sim, melhorar, né? Claro. Lógico, nosso, né, é mais com a gente mesmo do que com outra coisa. Então, nesse sentido, tem ajuste para fazer também, dá para fazer. Sim. O ideal é sempre iniciar com um acompanhamento médico laboratorial. O médico vai indicar os exames, o laboratório vai realizar os exames e a gente vai avaliar em conjunto se a pessoa precisa repor alguma coisa, como é que está o estado basal dela. Se tiver em déficit, a gente com certeza repõe, porque faz toda a diferença. Tanto vitamina C, B12, D, eletrólitos, tudo faz diferença, né? Por mais que, não vou performar, não vou competir numa prova, um mundial, tudo mais. Mas a gente quer estar competindo melhorar. Entre eu e você, por exemplo. Eu quero me destacar em relação ao... E numa dessas o cara, sei lá, se for vitamina B12, né, por exemplo. Às vezes o cara descobre até uma coisa assim que traz mais vitalidade no dia a dia, né? Não é só performance, melhora a performance no treino, mas mais uma vitalidade no dia a dia mesmo, né? Se estiver em baixa, a pessoa vai estar cabisbaixa, vai estar mais fadigada, mais cansada. Se a gente repõe, ela já tem um up absurdo. Assim, né? Até porque quem vai começar um esporte, uma atividade física agora, o importante disso tudo é que se a pessoa vai começar, ela também ela quer procurar ter uma vida mais saudável e ter uma longevidade mais na sua vida, né? Então, além disso de a gente querer performar, mas a gente quer ter uma vida longeva, né? Por mais tempo estar praticando esporte. Com certeza. Então, isso tudo mostra o que a gente tem que ir ajustando no decorrer do tempo para a gente estar mais saudável, né? Ter recuperação, entender os processos de agora a gente vai fazer uma prova, beleza, mas daqui a pouco eu preciso descansar um pouco também, porque é normal, não dá para ficar prova em cima de prova, porque uma hora a conta chega também, né? Exato. Então a gente entender isso pensando, né, na nossa realidade atual e na vida para ser uma vida saudável e longeva, né? Isso até é o psicológico, eu até conversando com minha vizinha na semana passada, uma pessoa que, ela faz pilates. Mas ela falando, eu acho que eu tenho que fazer uns exames para ver como eu tô, acho que minha vitamina tá baixa, mas para ver, assim, às vezes o desânimo, essa falta, né, tá relacionado realmente a isso. Claro. E às vezes a pessoa vai ficar aquilo na cabeça se ela não estiver fazendo um check-up, né? Uns exames básicos. O objetivo de envelhecer o mais jovem possível. Exato. Para todos, né? E pensa assim, o André, que é um atleta de performance, tá? Ele é um cara que se exercita todos os dias, se alimenta super bem, acorda cedo, dorme cedo, mesmo assim tá com a vitamina C baixa. Imagina uma pessoa que está começando agora, que não sabe o que é uma alimentação saudável, não sabe o que é a prática de exercício. Dorme tarde, cortisol lá em cima. Então, cara, com toda certeza vai ter questão de exame laboratorial alterado, com toda certeza. Por isso a importância de procurar um médico, um laboratório de confiança, fazendo os exames. Existe também os exames pré-exercício físico, se a pessoa é apta, porque às vezes ela tem uma cardiopatia que ela não conhece, né? A importância de fazer um eletro, exatamente. Então, por isso que se tem. E hoje, por exemplo, é bem legal você falar isso, porque eu comecei a fazer exercício com disciplina. Sim. Não é que eu era velho, mas eu tinha 37 anos, entendeu? Quantos anos tem, André? 37. Antes eu ficava entrando, saindo da academia, entrava, saía, engordava, emagrecia, aquela coisa assim. Então eu já tinha uma verdade. Então, eventualmente eu podia. Tem gente que começa até mais tarde, né? E sempre tem tempo para começar. Tem doido começando, né? Sempre tem tempo para começar. Só que daí é mais importante ainda, né? Uma avaliação inicial para você não chegar lá, porque não é só chegar lá e começar a fazer que nem um doido, né? Porque a gente, quem é um pouco mais competitivo mesmo, e vê o outro, não, se aquele fulano está fazendo, eu tenho que fazer. Aí vai lá, força além do que deveria. Principalmente em aulas coletivas, né? Exato. Exatamente. Importante. E até vale a gente falar, né, que por mais que a gente é atletas, que a gente vai para o Mundial, só que a gente é pessoas comuns também, né? Sim, a gente trabalha, tem filho, tem esposa, tem casa, tem a incomodação, a gente sabe que o cortisol do dia a dia, o estresse, ele também altera muito isso tudo, né? Você acabou de fazer uma obrinha. Obra nunca dá estresse. Obra nunca dá estresse. Então, assim, né, para todo mundo entender que faz parte, né, disso tudo, né? A gente não está só lá descansando e... Não, nosso dia a dia não é voltado para o esporte, né? Sim, a gente encaixa ele, tanto que a gente tem que acordar às 4 da manhã, às vezes antes, para conseguir treinar. Vocês não têm só o treino na vida de vocês. Não. Ao contrário, o treino está na vida de vocês.
Foi legal, gente. Acho que foi um bate-papo bem bacana. Bem proveitoso também. Legal pra gente agora saber os próximos passos, né? Pra tá tendo Até, melhoras. se quiser já aproveitar, mostrar aquelas receitas, já falasse isso. Eu mandei pro André, o da Stephanie tô montando ainda. Mas a Stephanie, vamos repetir. Só repetir, porque já faz um tempinho. Se no ato de repetir a gente vê que tem alguma alteração, a gente repõe. E do André, a minha ideia é repor a vitamina C. Tu indica, por exemplo, assim, agora para eles fazer isso em algum momento específico, sabendo que vamos fazer antes da prova agora mesmo? Fazer antes da prova. Tá? Fazer antes da prova. Pode ser sexta-feira? Porque assim, a gente fez. jejum, né? Pode ser. Porque a gente fez. Aqui tem uma pegadinha. Né? Sim. Porque a gente fez 2 simulados. Os 2 simulados já estava com a vitamina C baixa e com baixa plaquetopenia. Se a gente faz esses exames e repõe, a gente vai ter um parâmetro de como vai ser em São Paulo. Se sentir melhor, já existe essa diferença. A gente já viu que surtiu o resultado, entendeu? Sim. Por isso é importante fazer o quanto antes. Beleza? Até porque eu acho que assim, aqui repor, não sei, né, meu sentimento, assim, por exemplo, vou dar o exemplo da creatina, né, que é uma coisa que eu tomo sempre, né? Tu não vai sentir diferença no primeiro dia, né? Não, tem que carregar ali, né? E aí, tipo assim, tu também não vai, porque vai carregando, né? Vai carregando, tu não vai sentir assim, agora virou creatinado, né? Tipo, não é assim, né? Mas depois que tu toma sempre, depois que tira ela, e tu vais, ela vai saindo, né, do carregamento, vamos chamar assim, eu sinto, porque como a gente treina todo dia, eu sinto diferença. Ó, tem treino que esse treino aqui eu sei que eu vou melhor, provavelmente é um pequeno efeito ali da creatina que está creatina eu nunca parei de tomar. É que ela é de depósito, tomar. Ela é de depósito. Quanto mais vai colocando a longo prazo, mais surtindo efeito. Agora o que eu estou falando não tem nada a ver com. Porque eu tomava beta-alanina há muito tempo. Assim, A gente tem creatina, betalanina, glutamina, mas não toma nada. Eu tenho, mas não tomo. Multivitamínico também, né? Tem suplementação que balela às vezes, assim, sabe? Tem a creatina, perfeito. O melhor suplemento que tem. Acho que as duas estão bastante evidência científica. Creatina e beta-alanina. Bastante. Fechou, então. Se tem alguma dúvida... Não, acho que já foi tudo esclarecido, A gente vai dar uma pegada boa aí, vamos... Laboratoriamente a gente vai deixar vocês perfeitos aí para essa competição.